Bom dia. Você que não me conhece, meu nome é Renata, eu sou da UFES. Muito menos por aí pelo oitavo período de engenharia. E o tema escolhido para o meu trabalho, na verdade, ele começou com iniciação científica. Eu escolhi essa iniciação científica com o professor André, que é meu orientador atualmente, e a gente começou de verdade a pesquisa tem uns 6 meses, mas oficialmente começamos agora em novembro, e eu pensei em começar fazendo um apanhado de informações que seriam importantes para a gente entender bem o que a gente ia fazer na pesquisa. Eu vou explicar melhor, eu vou explicar na verdade aqui a ideia do que a gente quer fazer e vou dar uma breve introdução do que a pesquisa vai, para onde a pesquisa vai, mas ainda por enquanto sem muitas informações porque a gente realmente começou agora. A ideia de apresentar o artigo seria para apresentar o tema, que é muito legal, e para me ajudar a conhecer e estudar melhor sobre. No trabalho a gente vai ter introdução, eu vou explicar um pouquinho sobre deformação plástica severa e vou dar 2 métodos que são usados para fazer a deformação plástica severa. Esse seria o primeiro e esse o mais atual. Introduzindo primeiro para que serve. A gente está procurando aumentar a propriedade de resistência do material. A gente tem no mercado vários tipos de formas de aumentar a resistência do material e a deformação plástica severa é uma delas. A gente pensa na microestrutura do material, tem os grãos e os contornos de grão. Quanto menor for o contorno de grão de um material, mais energia vai ter, porque, lembrando o de materiais, a região de contorno de grão, onde os grãos estão em contato, ela tem mais energia. Então, quanto menor for o contorno de grão, quanto menor for o grão, mais contorno de grão vai ter, mais espaço com contorno de grão e mais energia. E aí, as pesquisas que mais para frente, elas mostram que quanto mais espaço de contorno de grão, quanto menor for o tamanho do grão, mais energia interna vai ter, e aí a gente tem a elevação de uma propriedade que é a resistência. A gente tem redução de outras, mas no geral o material melhora bastante quando a gente faz isso. E aí, os efeitos do SPD no material, que é o encroamento máximo, fica rígido e vai acumular energia no contorno de grão. A ideia do SPD é que o material tem um contorno de grão menor que 1 micrômetro. E aí, quando a gente chega nesse tamanho, ele é tão pequeno que a energia entre os contornos de grão é tão grande que ela acaba se quebrando e ficando menor. É como se fosse vai juntando as energias. A gente faz a microestrutura, essa tem 1 micrômetro, e esse grão ultra refinado ele acaba se formando da energia da formação do primeiro grão, do maior. E aí a ideia seriam grãos com 0,2 a 0,4 micrômetros de diâmetro. Seria considerado um grão ultra refinado. Os principais métodos são o HPT, que ele trabalha com torção, e o ECAP, que é mais com compressão. Esse é o mais recente, foi o mais... Aqui a gente começou mais ou menos assim, no início do século XX, e aqui foi na década passada. Uma distância muito grande, mas isso aqui deu na área da pesquisa porque realmente faz bastante diferença. Sobre a deformação plástica, que é basicamente o que eu já tinha falado. A primeira pesquisa foi no começo do século XX, e aí foi quando introduziu o método HBT, ele veio primeiro. Primeiro teve a ideia de fazer a quebra da microestrutura com torção, e aí depois que o Valiev ele apresentou o que seria exatamente isso que estava acontecendo durante o projeto. Primeiro ele fez e depois foi explicado o que tinha acontecido. E aí foi quando o Valiev definiu que seria uma estrutura ultra refinada, que é o grão menor que 1 micrômetro de diâmetro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Ela é obtida com deformação plástica severa e recentemente existiram avanços significativos, que é o SPD. Existem outros métodos, desde de 88, as pessoas vêm tentando fazer uma outra forma de fazer isso. Inclusive esse é o foco da nossa pesquisa.
pesquisa, uma outra forma de fazer isso, usando esses dois de exemplo. Existem outros 60 métodos e, de fato, os que são realmente importantes, que fizeram diferença na área da pesquisa, foram o primeiro e esse último mais recente. Aqui é um exemplo de um ensaio do ECAP, que eu vou apresentar certinho sobre, mas é só para a gente mostrar que aqui é a tensão aplicada no material e aqui é a resistência que ele... é o aumento da resistência dele. Então aqui mostra que quanto mais tensão a gente aplica no material durante o processo, mais resistente ele fica. O ECAP ele aumenta a resistência do material em até 150%, dependendo da quantidade de vezes que ele fizer. Mas tem um ponto negativo, dependendo do que vocês quiserem fazer com o material, que é quanto maior a quantidade de tensão, menos ele vai ter alongamento. Ele quebra muito mais rápido, ele tem um alongamento menor até a fratura. E aí é proporcional, quanto mais resistente ele é, menos ele tem ductilidade, ele quebra mais rápido. Esse seria o primeiro método. Ele é importante dizer que todos os métodos eles precisam gerar tensão, esses elementos simples dentro do material. E aí por isso existe o outro. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, desculpa. Eu vou pular só para mostrar a imagem, fica melhor para explicar. Mas o método em si ele vai consistir numa prensa, que ele vai ter um espaço para o material estar preso dentro. E aí a prensa de cima ela não mexe e a de baixo ela gira. E aí ela vai gerar esses elementos simples aqui nessa direção do material. E aí a gente já vê um problema nesse processo, né? Quanto maior o material, mais força e maior vai ser a prensa que a gente vai precisar para fazer isso. O HPT é uma técnica de deformação plástica severa que utiliza um equipamento especializado para aplicar torque enquanto submete o material a alta pressão. Esse processo visa alterar a microestrutura do material. E aí ele promove o refinamento do grão, a fragmentação das partículas e a dispersão das partículas, que é basicamente o que eu tinha explicado, que é a redução do tamanho do grão e aumento da resistência do material. Além disso, ele aumenta propriedades como resistência, condutividade elétrica, entre outros. As características do processo são o refinamento do grão e a melhora das propriedades do material. Isso vai depender de cada material, e aí, como a gente está em um projeto de testes, depende de cada material, tem pesquisa para cada um deles, a gente provavelmente vai trabalhar com cobre ou com aço. E aí, mais pra frente, talvez em outra oportunidade, a gente mostre nossos resultados em relação a isso. E aí, as aplicações atuais, elas existem no mercado, esse processo, e eles hoje em dia só podem ser usados em peças pequenas, exatamente pelo que eu falei. Se ele for grande, a gente vai precisar de uma peça grande, de muita força. Então, a gente trabalha com a partir da medicina, da eletrônica, que precisa de materiais duros. Não necessariamente toda a área, né, mas algumas áreas mais específicas que precisem de materiais duros e a gente pode fazer utilizando o HPT. E um dos maiores problemas seria o desenvolvimento de máquinas capazes de gerar força suficiente para fazer isso em materiais maiores. Agora, o outro método, que é o mais recente, ele é basicamente dessa forma aqui, como está na imagem, com uma pequena diferençazinha. Tem um furo em formato de L dentro desse espaço, dentro desse campo de prova, enfim. E aí a gente vai pegar o material que a gente quer tracionar, que a gente quer comprimir, e ele vai ter que passar, a gente vai comprimir aqui, com a prensa, óbvio, e ele vai passar daqui para aqui. E aí a gente vê que tem esse ponto aqui, ele tem um atrito muito grande. Mas quando a gente faz isso, quando ele está passando nessa região aqui, ele gera esses elementos simples, exatamente o que a gente quer. O único problema é que, não sei se vocês conseguem imaginar junto comigo, mas quando ele está passando, ele acaba sobrando um pouquinho de material. E ao invés de ele sair assim, ele sai como assim, sabe? E aí essas duas pontinhas, elas precisam ser cortadas, porque aí se a gente passar de novo,
essa parte que vai estar um pouco esticada, ela já não solta esses elementos simples, e aí começa a atrapalhar. Então a gente passa e corta os pontos dele, passa novamente, e aí novamente depende do material, a gente vai testando a quantidade de vezes, a temperatura que é melhor, mas no geral todo o processo funciona desse jeito, todos os processos com todos os materiais. O ECAP é um processo relativamente simples e eficiente que permite a obtenção de uma tensão elevada por meio de retenções de operação, sendo amplamente utilizado comercialmente devido à sua aplicação em materiais de maior comprimento e espessura. Apesar de também ter uma dificuldade com materiais grandes, ele já consegue fazer esse processo com materiais muito maiores do que o outro. Por isso ele é tão melhor, na verdade, por isso faz essa revolução no mundo da pesquisa dessa área por causa disso, porque ele consegue materiais maiores, ele consegue aumentar as resistências muito mais do que eu falei no começo de 150%, é o ECAP, o outro é menos. E aí, enfim, seriam esses pontos importantes. O processo é realizado no canal, com curvatura 90 graus, onde o material com diâmetro compatível com a passagem é empurrado por um processo de prensagem. Durante esse momento, ocorre uma força de atrito significativa, nessa região aqui que eu tinha mostrado. Enfim, as características do processo são a força de atrito, ela é importante porque é ela que acaba gerando um probleminha no processo, porque ela não foi colocada em grande escala ainda por causa disso. A perda de volume que eu falei para vocês, que a gente precisa cortar no início e no fim, depende da aplicação, ela pode ser um problema também. E o corte após a passagem seria praticamente a mesma coisa. A temperatura, em temperaturas ambientes, a gente consegue aumento da resistência, mas em altas temperaturas, alguns materiais, eles além de aumentar a resistência, eles também mantêm ou não mantém, mas fica melhor do que na temperatura ambiente a dutilidade. Então a gente acaba conseguindo um material resistente e dúctil. Enfim, os benefícios do processo, ele gera propriedades mecânicas superiores. Pensando nos processos que a gente tem hoje em dia, como o tratamento térmico, por exemplo, a gente conseguiria resultados muito melhores em relação à quebra de estrutura. A gente consegue processar peças maiores, mas a gente tem o problema do atrito, porque acaba voltando para aquele mesmo problema no começo, que é quanto maior a peça, maior força que a gente vai precisar na prensa para poder passar pelo aquele canal de 90 graus. E aí a gente acaba tendo esse problema com o atrito também. E desafios tecnológicos seriam a alta pressão para fazer esse processo e a dificuldade de produção, que é exatamente pensando nessa parte do corte, que aí entra, como eu falei, depende do que você vai usar, o material talvez não seja tão legal. Tipo, se a gente for usar uma fábrica que faz muito processamento de ECAP, ele vai acabar gastando muito material em descarte na hora de cortar depois do passo por passo. E a ideia da nossa pesquisa seria desenvolver um outro método, pegando esses exemplos e vendo o que a gente pode melhorar. A gente tem uma ideia, mas ainda é segredo. E aí a conclusão, que é basicamente o que eu disse, que a deformação plástica severa é uma técnica promissora para melhorar as propriedades mecânicas. O HPT, que embora eficaz, ele tem limitações para produção em larga escala, e o ECAP é mais simples, ele tem mais viabilidade industrial, mas ele também acaba tendo uns desafios parecidos. Apesar das limitações, os avanços nas pesquisas sugerem um potencial para o SPD. Por isso a gente focou bastante nessa área de pesquisa. E aqui as referências que eu usei para o artigo. E é isso, obrigada. Alguém tem uma pergunta? Quer fazer alguma coisa? Professor Douglas?
Assim, do levantamento que vocês fizeram, né? Essa ideia ainda sigilosa, né? Do que vocês querem fazer, mas vocês precisam, algumas coisas que eu entendi, você precisa ter o cisalhamento simples, né? Então você mudaria a geometria ou não? Continuaria tendo que usar uma prensa, porque precisa trabalhar sob pressão. A ideia é o quê? Mudar a temperatura, mudar a geometria? A gente quer fazer testes com tudo, na verdade. Primeiro a temperatura ambiente, e aí vai mudar a geometria. Não muito, mas vai acabar mudando a geometria do material. E aí, se der certo desse jeito, a gente vai tentar com temperaturas diferentes. Por que tem que ser, esse processo tem que ser de cisalhamento? É porque quando o cisalhamento não é simples, na verdade ele não gera esse grão ultra refinado, ele não quebra, na verdade. A gente só observa que quando a gente faz com o cisalhamento simples, ele faz essa quebra da estrutura e chega até o grão ultra refinado. Quando a gente faz de outro jeito, ele não faz, ele só chega. A peça inteira fica com essa característica, né? Todo o volume da peça, né? Do segundo, só o início e o final. Se a gente cortar as pontas, ele volta também normal. Entendeu? Se cortar as pontas, volta ao normal. Isso, a ideia do decap é tipo, pensa num retângulozinho. Aí a gente passa, e quando a gente passar por ele vai estar só, tipo... É que as pontas ficam diferentes, ele vai precisa estar meio cortar para tortinho ficar pro tudo lado. igual, mas Mas está tudo refinado. Sim, mas a peça inteira foi refinada, né? Todo o volume da peça, como tudo. A diferença de um tratamento térmico, né? Que é essa superfície, né? Isso, exatamente. Aí quando a gente fizer de novo sem cortar, essas pontas que estão diferentes, elas não sofrem o cisalhamento simples. E aí ela atrapalha, vai ser uma bagunça, aí a gente precisa fazer esse corte. Satisfeito. Douglas, alguma problema? Tá, João. Então, obrigado. Obrigada.